maioria das profissões requer estudo, capacitação e treinamento, mas algumas delas pedem algo mais: a coragem. Quem escolheu uma profissão de risco está diariamente cara a cara com a possibilidade de um acidente, uma doença ou algo muito pior. Os nossos entrevistados de hoje se aventuram constantemente em seus trabalhos, e como eles lidam com este estilo de vida, você vai saber agora no Planeta Brasil. Bom, não tem como a gente falar de profissão de risco sem lembrar do policial. E aqui comigo um policial brasileiro, Eliel Teixeira, o nosso delegado de Los Angeles. É isso, Eliel? Isso mesmo, muitas coisas. Tudo jóia. Eliel, o que você vai mostrar pra gente hoje? Eu vou mostrar pra vocês como funciona, né, a vida rotineira de um policial aqui de Los Angeles, né, especificamente dos xerifes delegados, né, que foram lendários nos filmes de faroeste, que hoje, né, nos trazem aqui essa realidade de 2013. Na companhia do nosso xerife brasileiro, vamos conhecer 3 lugares fundamentais da segurança de Los Angeles: o centro da SWAT, a Academia de Polícia e a Delegacia Central de Los Angeles, que abriga, além do centro administrativo, as 2 maiores cadeias da região. É o maior sistema carcerário dentro dos Estados Unidos, né? O maior sistema de cadeias, e é o maior sistema carcerário do mundo livre, né? Claro, a gente não tem como comparar com outros países, né, de regime fechado, como a Coreia do Norte ou a China, que a gente não tem dados, né? Mas dos países que nós temos dados, esse é o maior sistema. Todos os presos do município de Los Angeles estão listados nestas fichas aqui na Delegacia Central. Tem muito preso brasileiro aqui? Olha, faz um tempo que eu não checo, né? De vez em quando aparece, né, algum preso brasileiro. E assim... O que o brasileiro apronta aqui? Olha, na minha experiência pessoal que eu vejo, o brasileiro ele gosta muito de dirigir embriagado, que aqui é tolerância zero, né? Que não se pode fazer e vai pra cadeia mesmo. Perde o carro vai pro depósito e perde a carteira, né? O direito de dirigir é suspenso. De vez em quando acontece alguns problemas de violência doméstica, né? Envolvendo mulheres brasileiras ou até brasileiros, homens brasileiros também. Então, assim, na minha experiência, são 2 casos assim, que a gente vê com frequência aqui. Com uma população de 20 mil indivíduos, o município de Los Angeles é recorde mundial em número de presos. Vocês têm muito preso porque vocês são muito rígidos ou porque a população está muito desobediente? Não, eu acho que nós temos um sistema rígido, né? Nós temos um sistema rígido. Claro, tem sempre aquela parcela da população que, não importa quão rígido seja o sistema, né? Eles sempre vão querer burlar as leis, né? Para isso que existe a polícia. Aqui Eliel possui tarefas mais administrativas, como por exemplo, assinar o alvará de soltura para um preso que estava para sair da cadeia. E aí, vamos continuar? Nossa próxima parada será a Academia de Polícia de Los Angeles. Pegamos uma carona em uma viatura policial. Tem muita gente que vem para os Estados Unidos porque quer. Eu vim meio que forçado, eu não tinha esse plano de vir para cá. Na época eu estava com 15 anos e já estava com aquele plano de fazer faculdade no Brasil, prestar vestibular, aquela coisa toda. Minha vida já estava traçada, né? Aquela altura do campeonato. Só que aí meus pais receberam a oportunidade de vir para cá estudar, fazer o doutorado deles, né? E os pais decidiram trazer a família inteira para passar esse período aqui, né? Aí meus pais meio que me subornaram para ficar. Porque nos Estados Unidos você pode tirar a carteira com 15,5. Sim. Tira a carteira. Na época eu tava com 15, meu pai falou, ó, vem, fica aqui, que eu te dou eu deixo você tirar a carteira de motorista e nós jogamos um carro na tua mão. Formado em administração pública, Eliel trabalhava como gerente de projetos em uma empresa telefônica. Quando, ao fazer um serviço de instalação de telefones públicos em cadeia, ele teve seu primeiro contato com o departamento de polícia. Eliel se interessou e se inscreveu num programa aberto à população, o Ride Along, que permite que um cidadão passe 8 horas acompanhando o trabalho diário dos policiais. Sim, na terceira hora das 8, né? Na terceira hora eu já sabia que era aquilo que eu queria. E o que aconteceu durante essas 8 horas que você viu que era aquilo? Eu vi 2 coisas. Eu vi o senso de propósito que o xerife tinha, né? O cara estava ali com a missão
E era uma missão muito digna, honrosa, assim, uma coisa de caramba, o cara tá fazendo algo que não é para ele, é para os outros, né? É pro bem maior da sociedade. Foi a primeira coisa. Isso acarretava a segunda coisa, que é um respeito muito grande pela população. A população aprecia o trabalho, sabe? Gosta do policial, respeita, faz de tudo para agradar o policial, assim, né? A grande maioria da população. Tem sempre aqueles que não. Depois de prova escrita, física, psicológica e uma investigação de seus antecedentes, Eliel finalmente conseguiu entrar na academia de polícia. Foram 6 meses de muita... Pode falar, pode... Olha, tira do seu coração. Foi muito sofrimento. Foi. Mas foi gostoso. Valeu a pena o sofrimento. Valeu a pena, com certeza. Valeu a pena. Eles têm um método muito legal de formação aqui, né? São várias gerações, né, que vai aprimorando o treinamento. E assim, na época eu não achava que era, né, que era tanto amor que eles estavam dando pra gente. Mas depois que você olha para trás, você vê que tudo foi feito com propósito, né? De fazer para nos preparar para a realidade lá das ruas, né? Sim. O treinamento era intenso, de 10 a 18 horas por dia. A gente fazia, no caso, o treinamento de circuito, condicionamento físico, né? Que tem um lugar para correr. A gente fazia treinamento de perseguição, né? De luta corporal, de cair, de rolar, a gente fazia aqui também. E tem até a corrida de obstáculos que a gente treinava o obstáculo usando toda a vestimenta, né? Para se acostumar a pular muro, né? Passar por baixo de túnel, tudo usando, né, tanto equipamento, né? Só o cinto do policial pesa em torno de 12 quilos, sem contar colete, bota e outros equipamentos extras. Um treinamento estressante, mas que deixa boas memórias. É inevitável. Você tem amizades assim, que normalmente demoraria 10, 20 anos para fazer. Você cria essas amizades, esses laços fortes em 6 meses, né, para a gente passar mais tempo um com o outro que com as nossas próprias famílias. Então você acaba criando laços fortes com seus colegas. E é interessante que você passe por esse processo e lá na frente você trabalhar com os colegas. E você relembrar os bons momentos. Lembra aquele dia que a gente sofreu e tal. Aquele dia que você me fez pagar 100 flexões. Exatamente. Aí saem os apelidos, né, aquela coisa toda. E a gente acaba levando isso no dia a dia no trabalho depois que a gente sai da academia. Mas nem tudo são bons momentos. Ser policial representa colocar a própria vida constantemente em risco. Este muro, criado em 1986, é uma homenagem a todos os policiais que desde 1850 perderam a vida em campo. Tem um colega meu aqui, ó, esse aqui. Ele foi baleado em frente à casa, né? Uma gangue passou na frente da casa dele e aí ele estava saindo do trabalho de manhã, estava tirando a cadeirinha de bebê dele. E o pessoal passou e executou ele. Aconteceu em 2008. Foi o ano que eu graduei. Eliel já passou por muitas situações de perigo, mas por uma questão de ética profissional, não pode contar detalhes das ocorrências. O xerife brasileiro já participou de rebeliões, perseguições e tiroteios, muitas vezes como parte da tropa de elite da polícia americana, a SWAT, um grupo seleto, treinado, que entra em ação em situações de extremo risco. Equivale ao BOP no Rio de Janeiro. Aqui no centro da SWAT, nossa última parada, fomos liberados para entrar e mostrar os veículos especiais que eles utilizam em situações extremas. Quem nos explica sobre esses veículos é o xerife George Creamer. This one here has a camera system on the front, so we'll attach the boom to the front of this. Then we can take this and we can insert that inside of a house or inside of a car. I don't have to put my guys in there if I don't need to. So the helicopter will be taking a picture of what we're looking at, and I can look at it on a small iPad and do a bunch of work from there. So I don't have to actually go to the scene. I can look at it first and come up with my personnel and my equipment. Cool. So you can work at home, right? A SWAT team from the office. Yes. No, I wish it was that way. No, it's fun to get out with the guys. Para encerrar a matéria aqui, delegado Teixeira, qual é o orgulho que você tem de trabalhar servindo a sua vida, dedicando a sua vida para cuidar da vida dos outros? Olha, é chegar no final do dia, né, colocar a cabeça no travesseiro e pensar nas horas que passavam durante o dia em que eu estava trabalhando, né, ou à noite, e poder dizer para mim mesmo que eu fiz uma diferença, né, que eu fui parte da solução.
E no próximo bloco, um brasileiro que fez do risco a sua arte. Circo, para mim, é mais perigoso do que a ginástica, porque aqui a gente não tem limites. Estamos em Los Angeles em uma academia de treinamento para acrobatas. Aqui é o parque de diversão do Gabriel, um artista de circo. Gabriel, me responde uma coisa. Quando e por que você começou com essa vida de aventuras, de acrobacias? Eu era bem novinho, mas eu já era bastante flexível, eu era ágil, ficava pulando em todo lugar que eu ia. Minha mãe ficava doida atrás de mim. Então, um belo dia, ela resolveu me matricular numa escolinha de ginástica. Eu comecei a fazer e eu levava jeito. Então, os anos foram passando e eu fui melhorando, aumentando o nível, fui começando a ganhar competição e virou uma coisa séria, virou minha vida. Gabriel começou sua carreira com a ginástica olímpica. Sua casa aqui em Los Angeles está repleta das lembranças de seu tempo na seleção brasileira, quando treinou e competiu com grandes nomes do esporte, como Daiane dos Santos e Daniele Poli. Comecei a viajar internacionalmente para competir e numa dessas competições o circo me viu e me ofereceu me juntar à trupe. E que circo é esse que faz um atleta de seleção brasileira largar o esporte? Tem que ser no mínimo o circo mais famoso do mundo. E é mesmo. Gabriel agora é integrante da trupe do Cirque du Soleil. Quando me ligaram falando a gente precisa de você no Canadá, foi um dos dias que eu falei, meu Deus do céu, eu não tô nem acreditando numa companhia desse tamanho, que é super renomada, que é considerada o melhor circo do mundo. Eu achei que o circo fosse uma extensão da ginástica, eu achei que fosse dar continuidade à carreira, mas de uma forma diferente. Então eu quis tentar, né? Porque eu acho que era um trabalho mágico e depois de ter passado tantos anos no esporte, eu achei que estava na hora de mudar um pouquinho. Tá, você então saiu e entrou pro circo. Como foi essa mudança, assim, cara? Porque você saiu de um lugar que era museu, um esporte, que era competição, e foi algo mais artístico. É. Teve muita diferença para você nesse começo? Há bastante diferença, sim. O Cirque du Soleil já está acostumado em convocar, em chamar, convidar ex-atletas, né, atletas de ginástica olímpica para se juntar ao circo. Então ele já tem um esquema todo preparado, né? Cada atleta que eles chamam diretamente do esporte vai para o Canadá, para o centro de treinamento deles. E eles ensinam a cada atleta a atuar, eles ensinam a dançar, eles dão aulas de palco, dão aulas de presença, te ensinam a cantar também. Todas as partes artísticas eles desenvolvem lá. A partir da sua entrada no circo, Gabriel começou sua jornada como imigrante. Treinamento no Canadá e logo depois uma temporada na China. Como é morar na China, cara? Como é que você faz para morar na China, sair do Brasil e ir pra China? Bastante diferente, foi uma aventura. Eu adorei, não tem nada a reclamar. Eu acho que foi a experiência mais diferente que eu tive na minha vida. E é único, né? Quem que você conhece que normalmente sai do Brasil e vai para a China por tanto tempo? Não era tranquilo, era da mesma forma que eu trabalho aqui. E o que é tranquilo para você? É treinar quanto tempo por dia, por exemplo? Até que os treinamentos não são a parte mais difícil do circo, porque a gente não tem tantos treinamentos como na vida de atleta, né? A gente treina menos do que um atleta de competição treina, mas a gente faz shows todos os dias. Então essa que é a parte mais puxada, porque a gente faz shows 6 dias por semana. Então nossa agenda, nossa rotina é muito puxada por causa dos horários que a gente tem que cumprir dentro do teatro. Quando o contrato na China terminou, o circo, sabendo da vontade do Gabriel de ficar mais próximo do Brasil, ofereceu-lhe uma vaga no espetáculo Iris, aqui em Los Angeles. Aliás, esse rapaz aí no pôster é o próprio Gabriel. Iris ficou em cartaz durante 2 anos e encerrou a temporada algumas semanas atrás. Bom, essas imagens que a gente está vendo agora são imagens de vocês criando o show, é isso? Sim, essas imagens do treino lá em Montreal, que a gente já devia ter uns 2 meses de treinamento lá e foi a primeira versão do nosso número de trampolim. Tá, e que cena é essa? Explica pra gente que cena que é. Essa cena é chamada Rooftops, é uma cena que foi inspirada no filme Dick Tracy. E a gente são uma perseguição entre policiais e bandidos. Então eu era um policial, então eu corria atrás dos bandidos, os bandidos corriam atrás de mim. Então é uma cena de ação, onde a gente faz várias acrobacias de stunts e várias cenas de luta também. Você fez a coreografia, você tem que fazer o seu espetáculo, é isso? Eu participei do início, eu participei da criação
Então, como era um show que não existia, tinham que criar o show, todos os artistas foram convocados para Montreal, onde eles explicaram como o show seria mais ou menos e colocaram a gente para mostrar o que a gente sabia fazer. Então, disso, a gente subiu nos equipamentos, a gente subiu nos números que a gente ia ter que fazer e eles sempre estavam com um caderninho na mão, anotando tudo que a gente fazia. Gostei disso, gostei daquilo, colocavam tudo junto e nessa forma a gente começou a criar o show. Você já foi um atleta de ginástica olímpica e hoje é um artista de circo. Tudo isso envolve muito treino, muita prática, muita concentração. Como fica a vida social de uma pessoa assim? É tranquilo hoje em dia, assim. Claro que o mais difícil da vida social são os nossos horários. Quando eu era atleta de ginástica olímpica, eu treinava muitas horas por dia, mas ainda assim eu tinha os fins de semana. Depois que eu entrei para a seleção, eu comecei a não ter fim de semana mais, eu comecei a treinar 6 vezes por semana. Aí já começou a ficar puxado. O circo também é assim, o circo são 6 vezes por semana e nos fins de semana é quando a gente tem mais trabalho, porque o fim de semana é quando o pessoal vai assistir o show. Então esquece. Então, assim, fica pouquinho, a gente tem pouquinho tempo para curtir, assim, a vida normal, mas ainda assim a gente consegue ter uma brecha aqui e ali para fazer uma festinha. Então, às vezes dá. Tem que achar, né? Ainda dá, tem que ter, né, senão... Hoje o tempo do Gabriel está mais tranquilo. Com o encerramento da temporada de Íris, ele aproveitou para operar o tornozelo, danificado durante esses anos de trabalho. Agora ele espera por convites para atuar nos próximos espetáculos. Da ginástica até hoje, você tem noção de quantas vezes você já se machucou? Várias vezes, né? A ginástica olímpica é um esporte já perigoso, a gente sabe que tem a natureza perigosa, né? Que você tem tantas acrobacias para fazer, o circo não é diferente. Aliás, o circo para mim é mais perigoso do que a ginástica, porque aqui a gente não tem limites, na ginástica tem exercício que você não pode fazer, por exemplo, no circo não. Então eles estão sempre puxando a gente para aprender mais, para conseguir fazer coisas mais difíceis, mais interessantes, mais que dão medo no pessoal que está assistindo. Cirque du Soleil tem muito cuidado com a sua trupe de artistas. Quando um profissional sofre uma lesão mais grave durante uma temporada, é mandado imediatamente para tratamento no Canadá, com tudo pago para que possa voltar à ativa o mais rápido possível. O que é mais difícil, será? É a dor de um machucado, a dor de uma lesão ou a dor de uma derrota na ginástica olímpica ou a dor de ser cortado de uma peça de um circo? Eu acho que tudo depende, né? A dor da lesão, muitas vezes ela vai passar, mas se for uma lesão muito grave, ela pode te custar estar fazendo o esporte, né? Ela pode te custar a sua carreira. Então, assim, depende da forma que é. Muitos atletas, né, treinam a vida inteira para chegar numa Olimpíada, chega na hora da Olimpíada e erram. E aí é a dor de também ter perdido a carreira. Então, assim, você tem que colocar as coisas numa balança. Já que a gente está falando de dor, qual foi a maior dor que você já passou na sua vida? Acho que a única coisa que eu gostaria de ter feito que eu não fiz foi ir para uma Olimpíada. Eu acho que eu sempre tendo no fundo do meu pensamento a ideia de que gostaria de ter ido, mas eu acho que também de outra forma eu conquistei coisas que são de grande valor para mim também, que eu jamais achei que eu fosse chegar a fazer. Depois do Gabriel ensinar como ele enfrentou o medo, por que não aprender com ele como pular em uma cama elástica? Olha só a lambança que foi o seu aluno. E no próximo bloco, depois de pular no trampolim, que tal pular um salto um pouco mais alto? Às vezes não é nem o salto que é tão perigoso, às vezes é o approach para aquele salto. Próxima fronteira com o México, entre as montanhas de San Diego, na Califórnia, existe uma escola para os praticantes de um dos esportes mais perigosos que existe, o paraquedismo. Aqui trabalha o instrutor brasileiro Fernando Gonçalves, um apaixonado pelo esporte. Comecei a saltar desde os 15 anos de idade, me apaixonei pelo esporte, continuei fazendo meus saltos no Brasil. No momento que você envolve um esporte desse, que é um esporte mais alternativo, o Brasil não tem tanto suporte para isso, não dá tanto suporte para isso. Então a gente acaba pegando e vários atletas do Brasil acabam se mudando, né, para outros países para dar continuidade. Na Califórnia, Fernando rapidamente tornou-se um profissional e um instrutor do esporte. Quando a gente chega aqui é tudo mais fácil. A evolução é simples.
números de saltos, licenças e aos poucos você vai adquirindo mais experiência e tal. Em relação à língua, foi um pouco difícil. Para eles aceitarem você precisa falar a língua, que é a sua obrigação. Você está vivendo em outro país, é sua obrigação falar a língua deles. Hoje você é um instrutor e trabalha com pessoas que às vezes estão pulando pela primeira vez. Como você faz para lidar com o medo dessas pessoas? Como você tira o medo dessas pessoas para poderem saltar? Então, geralmente as pessoas vêm aqui com vários objetivos para o primeiro salto. Algumas só por diversão, outras é um sonho da vida deles, ou as mais interessantes são as que querem perder o medo. Muita gente desiste lá em cima. Acontece, não frequente, mas acontece. A gente dá uma chance pro aluno, a gente pergunta para ele 3 vezes. Na primeira, que todo mundo às vezes tem aquela descarga assim, da adrenalina de naturalmente falar não. Então a gente dá mais uma chance para ele. Você realmente não quer saltar? Você ainda tem medo às vezes? O que é o medo? Medo é uma adrenalina controlada. Tipo, quando eu salto com aluno e tal, eu não tenho medo, eu tenho minha responsabilidade, eu tenho a noção do risco, eu sei exatamente o que fazer para que nada saia de errado. Mas medo rola. Quando eu salto sozinho, vou fazer um treinamento com a minha asa, medo rola, mas é um medo controlado. Espera aí, ele disse que tem medo quando salta sozinho com a asa dele? Que modalidade é essa, Fernando? É o base jump. Você salta das montanhas com aquela asa que todo mundo fala, asa de morcego. Então, você salta com essa asa e vai contornando as montanhas, voando por cima de árvores e pedras. E essa modalidade que realmente é a evolução do paraquedismo. Então, tem certas pessoas que conseguem chegar lá, tem certas pessoas que não. Se você não conseguiu ter noção do perigo, dá só uma olhada neste vídeo. 3, 2, 1, see ya! Apesar dos seus 14 mil saltos de paraquedas e 1000 saltos de base jump, o Fernando ainda não tem patrocinador. Por isso usa seu trabalho de instrutor para custear suas viagens pelo mundo praticando o base jump. Base jump eu já saltei na França, Itália, Suíça, Noruega. Base jump é uma técnica mais arriscada que o paraquedismo? 1000 vezes mais. Você só tem um paraquedas. Porque a altura que você salta, você não vai ter tempo de desconectar e tentar acionar um reserva e tal. Você se coloca nesse risco, é uma altura muito baixa. Não é que nem o paraquedismo, que você tem 360 graus em qualquer direção, livre. Você salta de um prédio, você tem uma parede atrás de você. Então é muito perigoso. Muito perigoso, O base jump é um esporte perigoso e por isso é proibido em diversos países. De acordo com a revista Blink, especializada em esportes radicais, 19 praticantes da modalidade morreram apenas ano passado. É o esporte que mais mata atleta no mundo. Às vezes não é nem o salto que é tão perigoso, às vezes é o approach para aquele salto, é você chegar naquele lugar para você poder saltar. Seja lá uma montanha, um prédio, uma antena, entendeu? E qual foi o maior risco que você já passou com o base jump ou com o paraquedas? O base jump não foi nem um salto, foi um hike. Foi uma caminhada, foi antes de saltar, foi exatamente. Foi um hike que eu fiz na Suíça, um hike de 6 horas e meia. A gente pegou um caminho errado, a gente acabou facing o cliff logo de cara e sem uma altura certa para saltar. Então a gente estava completamente exposto à montanha, o tempo estava fechando, foi uma combinação de coisa errada. Aqui, esse paraquedas meu aqui é para ir fazer meus treinos saindo do avião. Felizmente, Fernando saiu ileso dos seus saltos, mas nem todos têm a mesma sorte. Já perdi vários amigos, já tive, infelizmente, o ano passado, perdi um dos meus melhores amigos aqui, que foi o Shane Murphy. Ele estava indo para fazer um salto na França e a gente ia se encontrar uma semana depois e infelizmente veio a triste notícia que ele
que ele veio a falecer no salto, naquele exato lugar que a gente estava combinando de saltar já o ano inteiro, assim. Se vale a pena, se não vale a pena, eu acho que isso daí é um feeling, você não faz isso por dinheiro. A gente não ganha milhões de dólares fazendo. Esse avião aqui atrás não é seu, não? Não é meu, não é meu, não é meu. Não comprei, não financiei, tá aí, é da área de salto. A gente não vive pensando no amanhã, é hoje e compensa, vale a pena sim. Vale a pena? Vale a pena com certeza. Parabéns, show Obrigado, de bola que você show de faz, bola. respeito muito. Tenta Brasil fica por aqui, até o próximo final de semana. Tchau, tchau.